tarde, como é que vocês dormiram, como é que vocês estão? Vocês sonharam? Nós estamos na tarde, gente, hoje fez bastante calor, está fazendo. Olha, eu fui ali para me ver se eu tirava uma água de um coco para a mãe, porque tem minerais, né, água de coco. Nossa, foi difícil, tá? Consegui tirar água de coco, mas só um pouquinho. Mas eu transpirei, gente, vou falar para vocês. E espero que você que está triste, você ore ao Senhor, glorifique ao Senhor, exalte ao Senhor, que é o único rei que temos. Ele é a nossa família. Ai, Luciana, a minha família é ruim, faz maldade para mim, fala mal de mim. A minha também. Todo mundo tem isso na família, tá bom? Não é só você não, você não é privilegiado. Então vamos orar a Deus, entregar eles a Deus, que só Deus conhece o coração deles e conhece o que eles sentem e o que eles pensam. Ai, Luciana, eu tenho um namorado que ele me traiu, sabe? Ele me engana, ele fala mentiras. Entregue nas mãos de Deus, sai da vida dele. Ai, Luciano, não consigo sair da vida dele, eu gosto dele demais. Ah, então, minha filha, faz igual eu fazia de conta que eu estava cega, pedia a Deus para tirar ele do meu coração, dos meus sentimentos, e Deus tirava. Demorava, mas tirava. Era só você falar assim: eu tenho que me amar, eu tenho que gostar de mim, eu tenho que me respeitar. Se essa pessoa não me respeita, essa pessoa não me ama, eu vou colocar nas mãos de Deus, vou ver o que eu tenho de bom dentro de mim, para que eu possa, a cada dia, gostar de mim em primeiro lugar. Em primeiro lugar é Deus, né? Eu gosto e amo a Deus em primeiro lugar, depois gostar de mim e me respeitar. Porque se eu não me respeitar, se eu não me amar, se eu não me cuidar, ninguém vai cuidar de mim para mim. Então, tá doendo? Tá doendo. Ah, eu quero ficar com ele mesmo assim, mesmo ele colocando chifre, mesmo ele fazendo coisas que eu não gosto, até eu deixar de gostar dele, eu fazia isso, gente. Eu orava muito a Deus. Nossa, teve uma vez, gente, olha um testemunho aqui, hein? Uma vez eu tava com uma pessoa e essa pessoa me chifrava demais. Essa pessoa falava tanta mentira. Pensa numa pessoa mentirosa. Era mentiroso. Fa- Nossa, ele colocava chifre em mim, pessoas que ele dizia que não era o biotipo dele, mas ficava. Gente, ficava. E me traía, omitia, escondia coisas de mim, mentia. Tô aqui no brechó. Gente, eu comecei a orar a Deus, comecei a ajoelhar, ficar até ajoelhada, quase que eu ficava deitada. E pedi a Deus: tira essa pessoa do meu coração, pelo amor, por favor, tira essa pessoa do meu coração. Eu não quero mais, estou sofrendo demais, eu não quero mais que essa pessoa venha atrás de mim, eu não quero mais que essa pessoa converse comigo, eu não quero mais que essa pessoa... Menina, olha, eu fui orando, fui entregando. Eu falo: Senhor, eu não mereço isso. Quando você está conversando com Deus, você começa a observar que você vê que você não merece mesmo. Senhor, eu não mereço isso. Eu não mereço passar por isso, Senhor. Essa pessoa sempre está me maltratando. Já tem anos que eu estou ali tentando, que eu estou tentando fazer com que essa pessoa mude comigo, mas ela não muda. Então, tira da minha vida, por favor. Olha, gente, passou uns 3 meses ou 2. Eu fiquei sabendo que essa pessoa engravidou outra mulher. Ele estava comigo e estava com outra pessoa ao mesmo tempo. Engravidou outra pessoa. Olha, naquele momento, Deus fez com que tudo acabasse. No princípio, a gente sofre um pouco, mas depois acaba, gente. Então, nós temos que ter paciência no Senhor. Sabe quem é o Senhor? É o único rei que existe. Qual que é o único rei que existe? É dono desse céu. Aquele seu amigo bilionário, aquele cantor que você adora, ele por acaso sabe fazer isso aqui para mim, ó? Esse céu, essas nuvens, sabe fazer para vocês? Não sabe, gente. Sabe por quê? Porque ele não é rei, ele não é Deus, ele não é pai de Jesus. Ele é um ser humano qualquer que peca, entendeu? Então nós temos que glorificar, exaltar, engrandecer o nome do Senhor, que está lá no trono dele, Jesus Cristo à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, que é Criador do céu e da terra, e que você que está sofrendo de depressão, que está triste, se anime, menina, se anime aí, entendeu? Coloca, vai arrumar a casa, coloca esse vídeo aí, se anima, 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 que nós vamos louvar a único Deus que vai te amar. É o amor mais puro que existe na vida, a outro não há. Então se anima, porque Deus vai colocar coisas melhores na sua vida. Já aconteceu comigo, já perdi emprego de 23 anos, já passaram a perna em mim, e já me traíram até com homem, e eu
passei por cima disso tudo, tô viva até hoje, já fui abusada quando era criança, depois de adolescente também, mas estou viva aqui, você vai também. Erga sua cabeça agora, agora, erga sua cabeça agora. Erga e olhe para esse céu maravilhoso aí. Tá de noite, tá de dia, tá de madrugada. Tá vendo lua, tá vendo estrela, não tá vendo? Tá vendo chuva? Quem faz isso aí não é o ser humano, não. Quem faz isso aí é Deus. Nem eu, nem você, nem ser humano nenhum. Ele pode ter todo o dinheiro do mundo, pode ter toda a beleza do mundo, mas quem faz isso tudo é Deus. Somente Ele é rei e nós exaltamos Ele o tempo todo. Nós o glorificamos. Então vamos ler aqui, 2 Samuel, nós estamos no Antigo Testamento, gente, ainda, no capítulo 13, que eu leio um capítulo por dia. Capítulo 13, versículo 1. Vocês viram aí, né? Versículo 31, 2 Samuel, capítulo 12. Não, nós estamos no capítulo 12, gente. Eu acho que é 12, não. Vamos ver. Capítulo 13 mesmo. O capítulo 12, ele terminou assim, ó. Versículo 31. Ele capturou as pessoas que havia na cidade e as colocou para serrar pedras, quer dizer, fez de escravo, trabalhar com ferramentas de ferro afiadas e com machados de ferro, e para fabricar tijolos. Ficaram escravos do povo israelita. Quem fez isso foi o rei Davi, ungido de Deus com a permissão de Deus. O rei Davi fez isso com todas as cidades dos amonitas. Os amonitas, eles cultuavam outros deuses. Por fim, o rei Davi, ungido de Deus, e todos os soldados voltaram a Jerusalém, onde ele morava. Capítulo 13, versículo 1. Absalaão, que era filho de Davi, ungido de Deus, tinha uma bela irmã, chamada Tamar. Meia-irmã, tá? Não era irmã do mesmo pai, da mesma mãe, não. Mas ela era muito bonita. Ela era filha de Davi com outra mulher, porque ele tinha várias esposas. Então, Absalaão, versículo 1, filho de Davi, ungido de Deus, tinha uma bela, uma maravilhosa, linda irmã, chamada Tamar. E Aminon, filho de Davi, Aminon já era outro filho de Davi, deve ser com outra mulher, ou talvez com a mesma mãe de Tamar, se apaixonou por sua meia-irmã, Tamar. Absalaão, filho de Davi, rei ungido de Deus, tinha uma bela irmã. Absalaão e Tamar eram irmãos da mesma mãe, do mesmo pai, do rei Davi, ungido de Deus, com a mesma mãe. Mas eles tinham um irmão, meio-irmão, do mesmo pai, com outra mulher, chamado Aminon, filho de Davi. Aminon se apaixonou pela sua meia-irmã Tamar. Versículo 2. Aminon, filho do rei Davi, ungido de Deus, estava tão aflito que ficou doente por causa de Tamar, a sua irmã. Ele estava apaixonado pela sua irmã, meia-irmã, filha do seu pai com outra esposa dele. Pois Tamar era virgem e para o seu meio-irmão Aminon parecia impossível lhe fazer alguma coisa, intimidades. Versículo 3. Então, versículo 3. Aminon, filho do rei Davi, ungido de Deus com outra esposa, tinha um amigo chamado Jonadab. Olha os amigos, presta atenção nas amizades que seus filhos têm e nas amizades que nós temos também, né? Porque não é porque a gente tem uma idade assim mais avançada que os amigos não vão fazer a gente fazer coisas assim que, né? Versículo 3. Aminon, o meio-irmão de Tamar, porque era filho só de pai, foi filho de Davi, tinha um amigo chamado Jonadab. Presta atenção nas amizades que nós temos, que seus filhos têm também. Aqui em casa eu sempre falo isso. Esse Jonadab, amigo de Aminon, filho do rei Davi, ungido de Deus, ele era filho de Simeia, irmão de Davi. Simeia, então eles eram primos, né? Eram primos, eram amigos e primos, porque se Simeia era irmão de Davi, ungido de Deus, rei, Jonadab era um homem muito inteligente. Jonadab, sobrinho do rei Davi, ungido de Deus, era um homem muito inteligente, amigo de Aminon, filho
do rei Davi, ungido de Deus, com outra esposa, não a mesma esposa de Tamar e de Absalão. Não, não, não. Versículo 4. Portanto, Jonadab, sobrinho do rei Davi, ungido de Deus, perguntou para o seu primo e amigo Aminon: Aminon, meu primo amigo, por que você, filho do rei Davi, está tão deprimido todo dia, hein? Por que não me conta, meu amigo primo? Aminon respondeu ao seu primo e amigo Jonadab: Ai, Jonadab, eu estou apaixonado pela minha meia-irmã, filha do meu pai Tamar, irmã de mãe e de pai do meu irmão Absalaão, meu irmão Absalaão. Versículo 5. Jonadab, primo e amigo de Aminon, disse ao seu primo Jonadab, disse ao seu primo Aminon. Versículo 5. Jonadab, primo de Aminon e amigo dele, melhor amigo, disse ao seu primo Aminon: Ai, para com isso, deixe de ser bobo. Você é só meio-irmão de Tamar. Deite-se na sua cama e finja que está doentinho. Quando seu pai, o rei Davi, ungido de Deus, vier visitá-lo, diga ao seu pai, rei Davi, ungido de Deus: Por favor, papai, Davi, deixe-me que minha irmã Tamar, minha meia-irmã Tamar, venha a me dar algo para comer, que eu estou doentinho. Se ela preparar uma comidinha, Tamar, eu quero a comida seja dela, tá? Preparada por ela. Se Tamar preparar uma comida para mim, né, para doente, né, de mim, eu comerei das mãos de Tamar. Só quero que for da mão dela. Ela venha trazer para mim a comidinha feita por ela. Versículo 6. Assim, o filho do rei Davi, ungido de Deus, meio-irmão de Tamar, que ele era só filho do pai dela, se deitou e fingiu que estava doente, assim como o primo dele, Jonadab, e amigo, deu ideia para ele fazer. Quantas ideias de jirico, hein? Que no futuro não vai ter nada para Jonadab, né? Sempre sobra para o lado mais fraco, que aquele que dá a ideia fica fora. Mas o que vai na ideia do outro, se dá na. Aí, versículo 6. Assim, Aminon, filho de rei Davi, ungido de Deus, meio-irmão de Tamar, filha do rei Davi com outra esposa, se deitou e fingiu que estava doentinho como seu melhor amigo e primo. Falou para ele fazer. Jonadab deu ideia. E o rei Davi, ungido de Deus, foi visitar o seu filho Aminon. Aminon disse então para o seu pai, rei Davi, ungido de Deus: Ao rei, papai, rei Davi, ungido de Deus, por favor, deixe que minha irmã Tamar, que é filha de outra mamãe, não a minha mamãe, venha e faça 2 pães em forma de coração diante de mim, na minha frente, para que eu, meio-irmão dela, coma das mãos da minha irmãzinha Tamar. Versículo 7. Então o rei Davi, ungido de Deus, mandou dizer à sua filha Tamar, com outra esposa, não a mesma mãe de Aminá, na casa: Por favor, Tamar, minha filha, vá à casa do seu irmão Amon e prepare algo para o seu irmão Amon comer. Versículo 8. Assim, a meia-irmã de Aminon, Tamar, foi à casa do seu meio-irmão Aminon, onde ele estava deitado. Ela, a meia-irmã de Aminon, pegou a farinha, amassou a farinha e preparou os pães na frente de Aminon e os fritou. Versículo 9. Então, Tamar, meia-irmã de Aminon, pegou a panela
e começou a servir, a dar para o seu meio-irmão Aminon. Mas Aminon, meio-irmão de Tamar, se recusou a comer e disse: façam com que todos saiam da minha presença. E todos os servos saíram da presença de Aminon. Versículo 10. Aminon disse então à sua meia-irmã Tamar, que era irmã do mesmo pai, da mesma mãe de Absalaão, e meia-irmã dele, porque ele tinha outra mãe, tá? Traga o pão ao meu quarto, minha irmã Tamar, para que eu coma das suas mãozinhas lindas e maravilhosas. Estou dizendo isso, mas não está aqui escrito isso não, tá, gente? Assim, Tamar, meia-irmã de Aminon, pegou os pães em forma de coração que ela fez a pedido de Aminon, que tinha, e o levou para o seu irmão, que é meio-irmão, filho só de pai, no quarto. Versículo 11. Quando Tamar, meia-irmã de Aminon, trouxe os pães em forma de coração para o seu meio-irmão comer, ele agarrou a sua meia-irmã Tamar e disse: venha, minha meia-irmã Tamar, deite-se comigo, minha meia-irmã Tamar. Você é só filha do meu pai, mas a nossa mãe é diferente? Eu estou falando para vocês desse jeito, para vocês entenderem, e eu também, tá bom? Versículo 12. Mas Tamar, a meia-irmã de Aminon, lhe disse: não, Aminon, meu irmão, você é meu meio-irmão, só filho do meu pai, mas você é meu irmão. Não me humilhe, por favor, pois não se faz uma coisa dessas em Israel. Não cometa esse ato vergonhoso, meu irmão Aminon. Versículo 13. Como eu poderia, Tamar, me livrar da minha vergonha se você fizer isso comigo, meu meio-irmão Aminon? E você, Aminon, será considerado um homem desprezível em todo o povo de Israel. Por favor, Aminon, fale com o rei, o nosso pai, rei Davi, ungido de Deus, porque ele, o rei, não me negará a você. Versículo 14. Mas Aminon, o meio-irmão de Tamar, aí pela influência do seu primo e melhor amigo, não quis escutar a sua meia-irmã Tamar de tanto desejo que ele tinha por ela. E ele, Aminon, meio-irmão de Tamar, a dominou à força e a humilhou, violentando-a. Versículo 15. Depois, Aminon, meio-irmão de Tamar, começou a odiar Tamar intensamente. No versículo 15, gente, eu não entendo isso. O camarada vai lá, fica com a mulher, depois odeia ela. Esse seu ódio pela sua meia-irmã Tamar se tornou maior do que o amor que ele tinha sentido por ela anteriormente. Aminon, meio-irmão de Tamar, disse a Tamar: levante-se, minha meia-irmã Tamar, vá embora daqui agora. E acho que ele não gostou não, né? Versículo 16. E a meia-irmã de Aminon, Tamar, disse: não, meu irmão Aminon, pois me mandar embora agora é pior do que o que você fez comigo. Mas Aminon, meio-irmão de Tamar, não quis escutá-la. Versículo 17. Então Aminon chamou o jovem que o servia, né, empregado dele, e disse: tire essa Tamar, minha meia-irmã, essa pessoa da minha presença, e tranque a porta, não quero nem que ela venha no meu quarto nunca mais. Você entende uma coisa dessa? Você entende? Não. Versículo 18. A meia-irmã de Aminon, Tamar, estava usando uma túnica especial, pois as filhas virgens do rei Davi, ungido de Deus, usavam esse tipo de roupa. Portanto, o servo escravo dele, de Aminon, a levou para fora do quarto dele e a trancou à porta do quarto de Aminon. Versículo 19. Então, a meia-irmã de Aminon, Tamar, pôs cinza sobre a cabeça dela e a rasgou a túnica que ela estava usando, porque antes ela era virgem, mas o meio-irmão dela pegou ela à força. E ela
foi embora chorando muito alto, com as mãos na cabeça dela, de tão desnorteada que ela ficou. Versículo 20. Depois, o seu irmão, que era da mesma mãe, do mesmo pai do rei Davi, ungido de Deus, os dois irmãos da mesma mãe, do mesmo pai, que era Absalaão e Tamar, era do mesmo pai, da mesma mãe. Lhe perguntou Absalaão, do mesmo pai, da mesma mãe: Tamar, minha irmã, foi o seu irmão Aminon, meio-irmão, filho de outra mulher com nosso pai, que fez isso com você? Não diga nada a ninguém. Minha irmã Tamar, ele é seu irmão. Não se aflija por causa disso. Então, a irmã de pai e mãe de Absalaão, a Tamar, ficou morando na casa de seu irmão Absalaão, sem ter contato com outras pessoas, para não dizer o que aconteceu entre ela e o seu meio-irmão Aminon. O que Aminon fez com ela? Versículo 21. Quando o rei Davi, ungido de Deus, soube de tudo isso que aconteceu, ele ficou muito furioso, muito bravo. Mas o rei Davi, ungido de Deus, não queria ferir os sentimentos de Aminon, seu filho, porque o amava, visto que ele era o seu primeiro filho, o primogênito. Versículo 22. E Absalaão não disse nenhuma palavra a Aminon, seu meio-irmão, e nem boa e nem má, pois ficou com ódio no coração de Aminon, seu meio-irmão, ter humilhado sua irmã de mãe e de pai Tamar. Olha, gente, ódio no coração, sem fazer nada. Aquele vai remoendo, o troço fica feio e a gente perde a cabeça. Versículo 23. 2 anos depois, olha quanto tempo que se passou. 2 anos se passaram. 2 anos depois, os tosqueadores de ovelhas de Absalaão, irmão de mãe e de pai, do rei de Tamar, que era o rei Davi, com a mamãezinha deles, estavam em um lugar chamado Baal-Azor, perto de uma cidade chamada Efraim. E Absalaão, filho do rei Davi, convidou todos os filhos do rei Davi, ungido de Deus, para ir até lá onde ele morava. Versículo 24. Assim, Absalaão, irmão da mesma mãe do mesmo pai, do rei Davi, compareceu perante o rei Davi, ungido de Deus, e disse: seu servo está tosquiando as ovelhas. Por favor, que o rei Davi, ungido de Deus, e os seus servos venham comigo. Servos é a mesma coisa de irmão, é servos, esposa também. Versículo 25. Mas o rei Davi, ungido de Deus, disse ao seu filho Absalaão: não, meu filho, não, meu filho. Se todos nós formos, seremos um peso para você, meu filho. Eu não quero isso. Embora Absalaão insistisse para que eles fossem, o rei Davi, ungido de Deus, não quis ir, mas o abençoou o seu filho Absalaão. Versículo 26. Absalaão disse então: se o senhor rei Davi, ungido de Deus, meu pai, não quer ir na minha festa, deixe meu irmão, pelo menos Aminon, meu meio-irmão, ir conosco na minha festa. O rei perguntou ao seu filho Absalaão, irmão de Tamar, de pai e de mãe: por que ele, Aminon, deve ir com você, hein, Absalaão? Versículo 27. Mas Absalaão insistiu. Por isso o rei mandou Aminon, o seu filho primogênito, o primeiro filho que nasceu dele, e todos os filhos do rei Davi com Absalaão. Versículo 28. E Absalaão ordenou aos seus ajudantes: aos meus ajudantes, fiquem atentos, e quando o coração de Aminon, meu meio-irmão, filho do meu pai, rei Davi, estiver alegre por causa do vinho, porque quando a gente toma vinho, a gente fica alegre, que a gente fica bêbado, eu lhes direi, meus servos: matem meu meio-irmão Aminon. Então vocês devem matar meu meio-irmão Aminon, filho do meu pai, rei Davi, ungido de Deus.
Então vocês devem matá-lo. Não tenham medo. Sou eu, Absalaão, que estou mandando. Sejam fortes e corajosos. Versículo 29. E os ajudantes de Absalaão, os empregados dele, fizeram Aminon, seu meio-irmão, exatamente como Absalaão tinha dado a ordem de fazer. Então os outros filhos do rei Davi, ungido de Deus, se levantaram, montaram em suas mulas e fugiram, quando viram que os servos de Absalaão mataram Aminon. Porque na verdade Absalaão ficou curtindo aquele ódio pelo irmão dele por ter a verdade. E a verdade é muito ruim, né, gente? Pegar a irmã dele, par de mãe, de pai, meia-irmã, ela, fazer intimidade com ela e depois ainda ignorá-la, entendeu? É muito, muito ruim mesmo, né? Cara, mau caráter. Versículo 30. Enquanto estavam a caminho, chegou a Davi, rei ungido de Deus, a seguinte notícia: Olha, senhor rei Davi, ungido de Deus, Absalaão, seu filho, matou todos os filhos do rei Davi, ungido de Deus. Nenhum deles sobreviveu, tá? Não, matou todo mundo? Versículo 31. Em vista disso, o rei Davi, ungido de Deus, se levantou, rasgou as suas roupas e as lançou no chão, e todos os servos que estavam com ele também rasgaram, com o rei Davi, rasgaram suas roupas. Versículo 32. No entanto, Jonadab, primo e amigo de Aminon, que deu aquela grande ideia, né, de fazer, de que estava doente, para Tamar ficar com ele, filho de Simeia, irmão do rei Davi, ungido de Deus, disse: Não pense, meu senhor rei Davi, que todos os jovens, os filhos do rei Davi, ungido de Deus, foram mortos, pois foi apenas Aminon, o seu filho primeiro, primogênito, o meu melhor amigo, meu primo, que morreu. Isso aconteceu por ordem do seu outro filho, Absalaão, que tinha decidido fazer isso desde o dia em que Aminon, o seu filho mais velho, humilhou, teve intimidade com a meia-irmã dele, a Tamar. Versículo 33. Portanto, meu senhor rei Davi, ungido de Deus, não dê atenção à informação de que todos os seus filhos morreram, não, porque isso é mentira. Foi apenas Aminon, o seu filho mais velho, que morreu. Versículo 34. Nesse meio tempo, Absalaão fugiu, que é o irmão de Tamar, por parte de pai e par de mãe. Mais tarde, o vigia da cidade viu que muitas pessoas vinham pela estrada atrás de Absalaão. Versículo 37. Absalaão, filho do rei Davi, porém fugiu para junto de Talmai. Talmai era filho de Amiúde. Amiúde era rei de um lugar chamado Jesur. Davi, ungido de Deus, rei do povo de Israel, chorou a morte do seu filho primogênito Aminon por muitos dias. Versículo 38. Depois de Absalaão fugir para um lugar chamado Jesur, Absalão ficou ali por 3 anos. Versículo 39. Por fim, o rei Davi, ungido de Deus, desejou muito ir ver o seu filho Absalaão, pois já havia se conformado com a morte do seu filho mais velho, o primogênito Aminon. Você viu, gente, como é ruim? Como que é ruim? A pessoa que não faz na hora, mas fica pensativa. E você viu como que é o exemplo da pessoa que te dá um... Ai, faz isso, faz aquilo. Quem morreu foi o primo dele, Abinadab, ou foi Aminon? Foi Aminon. Ele deu a ideia, em vez de falar assim, não, Aminon, ela é sua irmã, não faz isso com ela, não. Pode acontecer alguma coisa ruim com você. Ele deu, gente, o que acontece hoje em dia. Ele deu, infelizmente, conselho errado. E quantas pessoas que nos dão conselho errado? Não é verdade? Infelizmente, hein?